Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor venha te iluminar e que nós possamos juntos crer em um Deus soberano, um Deus de poder, um Deus que restaurador nas circunstâncias mais adversas. Cada dia mais eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, porque Ele tem cuidado de cada um de nós e no tempo oportuno tem derramado a sua bênção sobre as nossas vidas. Não se desespere, crê somente em Deus, porque Ele vai, através da sua fé, mover os montes, ressuscitar os mortos, curar os enfermos e te fará andar por sobre as águas junto com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele que restaura todas as coisas, que faz novas todas as coisas, está conosco todos os dias. Todos os dias. Bom dia, gente. Bom dia você aí que está entrando, você que está me seguindo. Que nós possamos juntos desfrutar da presença de Deus nesta manhã. Aleluia. E o texto de hoje está lá em Mateus 14, quando Jesus anda por sobre as águas. Ele já vinha, de algumas curas do Sermão do Monte, já tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, já tinha despedido a multidão, tinha ido orar no monte sozinho, disse: ei, pessoal, vão aí na frente pro outro lado, que eu vou ali conversar com o papai, Isso aqui é uma historinha que eu estou contando para vocês sobre o texto que está lá em Mateus 14. E aí ele que se compadeceu da multidão, que curou muitos enfermos, que multiplicou o alimento, ele mandou que a multidão se assentasse na erva e foi lá e fez a parte dele, porque Jesus era daqueles que fazia e acontecia, porque estava debaixo da mão, da poderosa mão do Pai Celestial, aleluia, que cuidava de tudo. Ele orava e o Pai que está nos céus, nos altos céus, fazia o milagre acontecer. Mudou alguma coisa nos dias de hoje? Não. A nossa fé foi que definhou. Sabe, a nossa fé perdeu a força, como um grão de mostarda mais forte, pequena, mais eficiente, que vai promover transformação, mudança, cura, libertação, liberação de poder. Tudo isso a nossa fé faz. Enquanto nós estamos adorando, Deus faz o milagre acontecer. E aí vamos lá andar por sobre as águas com Jesus. Ele despediu a multidão, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. O barco estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você já parou para pensar nisso? O vento era contrário ao sentido do barco. Mas à quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos vendo andando sobre o mar, eles se assustaram. E eles diziam: é um fantasma, e gritavam com medo. Isso eu me lembro da história que a gente conta para os nossos filhos pequenininhos, Mais ou menos isso é o sentimento que eu tenho quando alguém vê Jesus andando por sobre o mar, não o reconhece e ainda fica pensando que é terror, que é um fantasma. Eles que caminhavam com Jesus, eita glória, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Olha o convite de Jesus: vem. É possível andar por sobre as águas se você tiver fé. Oh, Jesus! E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ainda bem que Pedro
foi bem espertinho na hora do medo, chamou logo por Jesus. Essa é a receita de ser salvo, liberto, de vencer as circunstâncias difíceis da vida. Chame por Jesus que vai dar tudo certo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E nós vamos até aí hoje, certo? Jesus andando por sobre as águas. Ah, meu Deus, quando a gente vê uma tempestade, eu nunca presenciei uma tempestade, um furacão, um ciclone, um tufão, eu nunca presenciei. Mas eu imagino pelos filmes que a gente assiste que eles são terríveis, eles destroem tudo. Uma tempestade no mar, um barquinho lá, deriva, não deriva, os discípulos com medo. Jesus traz um recado para nós hoje. Teve um tornado, eu acho, em 4 de julho, que morreram 111 pessoas, eu estou lendo aqui a notícia, foi na Flórida. E quando termina um negócio desse, as pessoas vão ver o que sobrou para reconstruir. Nós também passamos por tempestades nas nossas vidas e às vezes fica tudo detonado, não sobra nada para contar a história. E nós temos que reconstruir, nós temos que recomeçar. E no Evangelho de Marcos, a narrativa é uma tempestade no mar da Galileia. E aconteceu depois de muitos milagres. Mas Cristo vai orar no monte e ele pede para os discípulos: vão aí que eu vou bater um papo com o papai. E aí nessa viagem, atravessando lá o marzinho, eles encontram uma violenta tempestade, pancadas repetidas de vento. E aqueles homens, mesmo sendo experientes pescadores e acostumados às variações de um mar nervoso, eles chegam a um momento que pensam: não tem mais nada que a gente fazer, vamos morrer. E aí é nesse momento, nessa tempestade, que eles pensam que não tem mais jeito, Jesus entra em ação para ajudar os discípulos. A experiência na tempestade, no mar onde Jesus está, pode nos inspirar que nas maiores e piores tribulações da vida, em meio às incertezas do nosso dia, Jesus está presente. Jesus é soberano sobre as circunstâncias. O mar, a tempestade, eles estavam dentro da vontade de Deus. Presta atenção que Jesus mandou eles irem para o mar. Mas a lição de hoje nos ensina que na fala de Jesus, na ordem de Jesus, vão na frente, que eu vou orar. Nós muitas vezes deixamos de exercer a nossa confiança em Deus. Eles esqueceram que Jesus foi quem deu a ordem. E quando o barquinho estava lá no meio do vento, no meio da tempestade, mesmo eles vendo Jesus, aquele que deu a ordem, que já sabia que ia acontecer isso, muitas tempestades vêm para testar a nossa fé. E nós nos esquecemos de tomar posse da palavra de Jesus. Vai lá para o alto mar, que eu estou chegando, eu estou voltando. Confia que eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês em todo o tempo. Tem de bom ânimo. Sou eu que estou com vocês. Não temam. Essa frase de Jesus está no versículo 27 dessa história tremenda, arrebatadora. João 16:33 reforça essa ideia da paz que excede todas as tempestades da nossa vida. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele está intercedendo por nós. Quem os condenará?
Foi Cristo que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8,34. Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Filho de Deus, apeguemo-nos a Ele, aleluia, com toda firmeza, com a qual que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas lutas e das nossas dores e fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo o processo de tentação, de dor, de sofrimento, de lágrimas, gente. Jesus chorou, Jesus passou e venceu e nos dá garantia de que em meio às tempestades, eu e você também vamos vencer. Jesus nos chama a coragem e fé na tempestade, no meio da tempestade. Tem de bom ânimo, tenha fé, não vacila o teu coração, não ponha dúvida onde a vitória vem da certeza. Não ponha, Paloma, bom dia, Paloma, não ponha dúvida onde há certeza de alguém presente que pode mudar a tempestade em calmaria, está conosco todos os dias. Quando você passar pelas águas, está lá em Isaías 43:2, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Ei, está lá escrito na palavra de Deus que Ele te guarda, Ele te protege, nenhum mal vai te suceder. Não é porque você é bonitinho, bonzinho, obedientezinho, é porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e Ele te ama incondicionalmente, apesar de quem você é, de quem nós somos. Ele é o teu provedor, Ele é o general de guerra que não perde batalhas. Acalmar o mar para Ele, nossa, é pouquinho Ele acalma o mar. Eu quero te dizer que Pedro não salta por impulso emocional, mas com base na palavra de Jesus. Se és tu, manda-me ir contigo. Ele só quer andar se for Jesus quem mandar ele andar. Muitas vezes nós vamos querer passar por uma tempestade que não é nossa. Essa tempestade, o próprio Jesus estava nela e ele ordena a Pedro, vem ter comigo. E Pedro vai, só que Pedro deixa de olhar para Jesus e sucumbe e vai sendo tragado pelas águas porque se distraiu, porque perdeu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus diz, vem Pedro, ele está ouvindo a palavra e ele tem fé e ele vai começar a andar por sobre as águas, e andando por sobre as águas ele não sucumbe, mas quando ele se distrai e a fé dele é momentaneamente abalada, ele sucumbe. Mas ele olha de novo para Jesus que está com ele. E Jesus diz, Pedro, vem aqui, pega a minha mão. Eu vou te sustentar em meio a essas muitas águas e em meio às tempestades. A distração que mudou tudo. Olhe firmemente para Jesus, Hebreus 12:2, autor e consumador da sua fé. Não se distraia. A pergunta que confronta a alma, homem de pequena fé. Por que duvidaste? É uma pergunta de amor, mas também de confronto que o próprio Jesus nos faz. Você que é cheio de mimimi e não aceita um confronto, o próprio Jesus nos confronta em meio à adversidade. A tempestade estava passando, a tempestade estava acontecendo. Pedrão olha para Jesus e diz e pergunta para ele. Pedro olha para Jesus e Jesus pergunta para Pedro, homem de pequena fé, cadê tua fé? Peça, porém, com fé, em nada duvidamos. Tiagão dá um conselho para a gente. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Eita! Eu sempre faço essa pergunta a mim mesma. Como anda a minha fé? Será que eu posso andar por sobre as águas? Jesus é digno de adoração, porque é o Filho de Deus Todo-Poderoso.
tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Pedro foi feliz demais, tendo Jesus para tirar ele do meio da tempestade. A importância da fé e da confiança em Deus. A natureza sobrenatural que obedece ao Criador. Não se deixe levar pelas circunstâncias, reconheça sua fraqueza e busque Jesus que pode todas as coisas. Tenha esperança e coragem para vencer as suas dificuldades. Não fique aí quietinho achando que vai tudo se resolver sozinho, não. Tome postura, vá à luta e vença, porque Jesus te deu já essa vitória. A importância de manter o foco em Jesus. O relato serve como um lembrete que, se nós enfrentamos as tempestades das nossas vidas com Deus, sempre triunfaremos. Devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa manhã, e que o Senhor traga para nós a sua paz que excede todo entendimento. Um beijo no teu coração. Esquece não, em meio à tempestade, Jesus está presente. Um bom dia. Eu sou Cecília Pimenta, terapeuta de mulheres. Estou com você todos os dias, trazendo uma palavra da parte do nosso Deus. Deus te abençoe. Cheiro no coração. Beijo. Bom dia.